Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos agora corrigir os exercícios da segunda atividade do terceiro bimestre, que falava sobre ovulação, fecundação, gravidez e parto, né? Então, nós temos aqui 9 exercíciozinhos para corrigir. Então, vamos lá, né? Para que não fique um vídeo muito longo, vamos começar. A primeira questão diz: a degeneração do endométrio. Degeneração é quando desfaz, quando destrói, quando desconstrói, desmancha, né? Então a degeneração do endométrio ocorre por uma mudança brusca na quantidade de duas substâncias no sangue. Que substâncias são essas e por que acontece a interrupção brusca de sua produção? Então ele está falando aqui de duas substâncias que diminuem muito rápido no sangue e é por isso que acontece a menstruação, né, que é essa degeneração do endométrio. Que substâncias são essas, né? Primeiro, então, as substâncias são os dois hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona, né? E essa queda brusca acontece simplesmente pelo fato de que eles estavam ali para esperar uma fecundação, né? Para amadurecer o ovócito, para crescer a parede do útero, né? A parede do endométrio, né? Para poder fixar esse embrião que chegasse aí. Como não teve fecundação, então não tem mais função para eles, né? O ovócito não vai durar tanto tempo ali, então não tem mais função para eles, então diminui e aí descama o endométrio. Então a resposta seria simplesmente aqui, né? As substâncias são os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e eles caem drasticamente porque não aconteceu a fecundação. É isso. A questão número 2. Quais efeitos são desencadeados no corpo da mulher após a ovulação? Descreva-os, então, né? Explique. Então, logo depois da ovulação, ou seja, logo depois que liberou o ovócito lá do ovário. Lembrando que esse ovócito ele tinha uma camada de células em volta chamada folículo, né? E esse folículo ficou para trás e virou outra coisa, né? Então, esse ovócito tem que ser encaminhado em direção ao útero, né? Então, quais as mudanças que aconteceram aqui, né? Quais os efeitos desencadeados após a ovulação? As células do folículo vão produzir a progesterona, o estrógeno, né, vai continuar num certo nível ali, né? Então a progesterona vai manter a parede do útero espessa, né, que foi produzido por essas células do folículo. Então a resposta aqui seria, né, que as células do folículo que liberaram o ovócito vão induzir a produção da progesterona, que vai manter o endométrio espesso por um certo tempo à espera de uma possível fecundação desse ovócito, né? Isso já seria uma boa resposta. Questão número 3. Uma glândula endócrina é um órgão que produz e secreta uma ou mais substâncias diretamente no sangue. Então, glândula endócrina, ela produz uma substância química que ela joga no sangue, na corrente sanguínea. Essas secreções são hormônios que regulam processos corpóreos. Com base nisso, podemos considerar o folículo ovariano uma glândula endócrina? Exponha seus argumentos. Bom, então nós estamos falando de ovário, né? Folículo ovariano faz parte do ovário. E o ovário, o que ele produz? Ele pode ser considerado misto, né? Porque ele libera aí o óvulo, né? Que não é hormônio, né? O ovócito que não é hormônio, e ele libera na tuba uterina, que não é corrente sanguínea, mas ele também produz, né? O ovário também produz estrógeno e progesterona, que são hormônios e que são liberados na corrente sanguínea. Então, considerando, né, a produção de estrógeno e progesterona liberados na corrente sanguínea, sim, ele pode ser considerado uma glândula endócrina. O ovário é uma glândula endócrina. Então, a resposta seria sim, porque os ovários produzem estrógeno e progesterona, que são hormônios liberados na corrente sanguínea. Esses já são os argumentos, né? Argumento é a explicação, né? São as suas comprovações para sua ideia, né?
Na questão número 4 diz o seguinte: no seguinte calendário fictício, né, tem aqui um calendáriozinho, tem os dias da semana, tem os dias do mês de 1 até 31, né, um mês de 31 dias aqui. Né. Então, nesse calendário fictício, uma mulher pintou de vermelho o primeiro dia de sua menstruação. Então, tá lá no dia 29 desse mês. Considerando essa data, copie o calendário em seu caderno e indique nele o que se pede. Né? Então, nesse caso aqui, né, eu sempre peço digitadas as respostas e tal, mas esse, no caso, poderia tirar, se não sabe fazer uma tabela, né, no Word, né, no aparelho eletrônico, aí poderia, né, fazer no seu caderno. Mas, na verdade, né, as respostas não precisam, assim, precisaria mostrar, né, se você pintou de azul certinho, se você pintou de verde certinho no lugar que ele está pedindo, mas poderia também simplesmente me dizer as datas, né, que ele está pedindo aqui. Por exemplo, o dia aproximado da ovulação. Bom, considerando que, em média, né, as mulheres, em média, têm um ciclo menstrual de 28 dias, né, essa é a média, a ovulação sempre acontece bem no meio, então 28 dividido por 4, por 2, seria o 14º dia, né, aí. Então eu teria que desse 29 contar 14 dias pra frente. Só, o 29 já é o dia 1, né, então o 30 é 2, o 31 é 3, aí eu precisaria do mês seguinte. Na verdade eu precisaria de um calendário, de fazer 2 calendários, né, esse que já tá aqui e o do mês seguinte começando aí no sábado, né, que é o primeiro dia que tá sem número. Se eu posso pegar um calendário qualquer, né, e se eu contar nos dedos também, o que eu vou achar aqui, né? Ele quer o dia aproximado da ovulação. Então, o dia aproximado da ovulação vai ser mais ou menos no 14º dia. Se eu contar aqui 29, 30, 31, são 3, né? Aí do próximo mês, 14 menos 3, vai ser no dia 11, aproximadamente, do próximo mês. Então, eu poderia responder simplesmente que a ovulação será aproximadamente no dia 11 do próximo mês, que é, né, 14 dias a partir desse 29. O 29 é o dia 1, tá? O primeiro dia da menstruação é sempre o dia 1 do ciclo. Na letra B, ele pergunta quais dias correspondem ao período fértil do mês da mulher. Pinte esses dias de verde no calendário. Então, quais são os dias do período fértil? Geralmente a gente fala, para considerar como fértil, os 8 dias, 4 dias antes e 4 dias depois do dia da ovulação, né? O dia da ovulação é dia 11, né? Então, se a gente considerar aqui 4 dias antes, por quê? Porque o espermatozoide pode ficar até 4 dias vivo dentro do útero. Então, se tiver um ato sexual 4 dias antes, né, e 4 dias depois ovulou, ainda dá para engravidar. E o óvulo também pode ficar, o ovócito, né, também pode ficar viável por cerca de 24 horas, mas às vezes ele dura mais, então por isso a gente põe esse período de 4 dias antes, 4 dias depois. Então 11, né, é o dia da ovulação, 11, 10, 9, 8, 7, então desde o dia 7 até 11, 12, 13, 14, 15, então do dia 7 ao dia 15 mais ou menos, né, ou do dia 7 ao dia 14, né, também dá para aceitar, do dia 7 ao dia 14, do dia 7 ao dia 15. Esse é o intervalo do período fértil dessa mulher neste mês, né, porque sempre tudo pode mudar de um mês para outro e tal. E a letra C, considerando que o ciclo menstrual dessa mulher é de 28 dias, deduza quando ela menstruará novamente. Então aí, de novo, né, eu vou contar os 28 dias, sendo que o 29 é o dia 1. Então, 29, 30, 31, aí 28 dias, né, do próximo mês, só que já foram 3. Então, 28 menos 3, né, vai ser mais ou menos no dia 25 do próximo mês a menstruação dela. Né? Seria essa a resposta. A menstruação vai ser mais ou menos no dia 25 do próximo mês. Questão número 5. Considerando que o ciclo menstrual de uma mulher é de 28 dias, de novo, né, ele está usando a média, e que o primeiro dia da sua menstruação ocorreu em 10 de março. Então, o dia 1 do ciclo dela foi dia 10 de março. Infira, ou seja, né, conclua, pense em qual será o intervalo de dias correspondente ao período fértil. De novo, nós vamos fazer aquela continha de 14 dias e contar 4 dias antes, 4 dias depois. Então, 10 de março, 10 mais 14 vai ser no dia 24.
Então, 24, 4 dias antes é o dia 20, 4 dias depois é o dia 28. Então, portanto, o período fértil dela vai do dia 20 até o dia 28 de março, nesse caso. Questão número 6. Por meio da análise da urina de uma mulher, é possível detectar 3 compostos: estrógeno, progesterona ou, porque aí ele pode estar lá ou não, a gonadotrofina coriônica. Considerando que se pretende verificar se uma mulher está grávida, a presença de qual desses compostos deveria ser investigada na análise? Justifique. Então a gente poderia voltar no texto e ver as funções do estrógeno, do progesterona e da gonadotrofina coriônica. A gente viu que o estrógeno é o hormônio liberado na ovulação, a progesterona é o hormônio liberado logo após a ovulação, que é liberado pelo folículo. Então, se eles fazem parte da ovulação, que é quando eles estão altos, não pode ser da gravidez, né? Então, o da gravidez seria a gonadotrofina coriônica. Ele pergunta, considerando, pretende verificar se a mulher está grávida, a presença de qual dos compostos? É a gonadotrofina coriônica. Justifique, porque este é o hormônio que aparece durante a gravidez da mulher. Ele é o hormônio que é responsável por manter a placenta e preparar o corpo para o parto e para a lactação. Né? Lactação é a amamentação. Próxima pergunta, número 7. Durante a gravidez, o embrião fica mergulhado no líquido amniótico, dentro do útero da mãe. Esse líquido é formado por água e diversos compostos e acompanha o embrião desde a implantação, que é quando ele fixa lá na parede do útero, até o fim de seu desenvolvimento. Quais estruturas são formadas após a implantação do embrião no útero materno? Qual é a estrutura qual é a função de cada uma dessas estruturas? Então são 3 estruturas, né, que é a bolsa amniótica, o cordão umbilical do bebê e a placenta, né, que é uma estrutura materna. As funções deles, né? A bolsa amniótica, com o líquido amniótico, ela protege de impactos e mantém a temperatura do embrião, né, para ele não esfriar demais. O cordão umbilical, ele vai fazer a ligação com a placenta, né? Ele vai ter os vasos sanguíneos para trazer do sangue da mãe os nutrientes e os gases que ele precisa para se desenvolver e também para levar embora o que sobra, né, do desenvolvimento dele. Ele não pode fazer xixi, ele não pode fazer cocô, né? Para onde que vai? Aliás, não tem como ter fezes ali se ele não se alimenta, né? Mas ele não pode urinar. Para onde que vai essas toxinas, né? Volta para o sangue da mãe e vai passar pelos rins da mãe para ir junto com a urina da mãe, né? E a placenta, ela envolve tudo, né? E tem os vasos sanguíneos que se ligam com o cordão umbilical para fazer todas essas trocas. Além de produzir a gonadotrofina coriônica. Então, a resposta seria, né? Quais são as estruturas e qual a função de cada uma delas. A bolsa amniótica para proteger de impactos e manter a temperatura do embrião. O cordão umbilical para ligar com a placenta da mãe e fazer as trocas de nutrientes, resíduos e gases, e a placenta da mãe cheia de vasos sanguíneos também para fazer as trocas de nutrientes, gases e resíduos e para produzir a gonadotrofina coriônica ali. Então seria isso na questão número 7. A questão número 8. O pré-natal é o período de assistência médica recomendado às mulheres grávidas. Pré-natal são os exames que a mulher tem que fazer várias vezes durante a gravidez para saber que tá tudo certo, se não tem que tomar nenhuma atitude, né, antes ou na hora do parto, tomar algum tipo de suplemento para ajudar na formação do bebê ou na energia dela mesma, né, para manter a saúde dela e do bebê, enfim. Então ele fala aqui, de acordo com o que você estudou no capítulo a respeito das mudanças que ocorrem no corpo da mulher durante a gravidez, explique qual é a importância desse tipo de acompanhamento e por que é recomendado que ele se inicie o mais cedo possível.
Então eu já falei um pouquinho, né? Mas o pré-natal ele é muito importante para manter a saúde da mãe e do bebê, né? Ele vai perceber também se tem alguma atitude que precisa ser tomada na hora do parto. Então, é para manter a saúde da mãe e do bebê e para saber se não precisa tomar alguma atitude para o parto, se não vai ter complicações. E ele precisa ser visto o mais cedo possível, porque quando a mulher fica grávida, tem muita mudança no organismo dela e muita necessidade a mais de certas substâncias que ela pode precisar aumentar com alimentação ou remédios, né? Então, por isso que precisa, se conseguir descobrir que tá grávida já no primeiro mesinho, já começa o pré-natal ali, assim que descobriu, né? Nos primeiros sintomas. Então, por esses motivos, né? Manter a saúde da mãe e do bebê, ficar preparado se não vai ter nenhuma complicação no parto, o que precisa fazer, e precisa ser o mais rápido possível para orientar a mãe sobre a mudança de substâncias no organismo dela, se ela vai precisar fazer algum acompanhamento com remédio ou só alimentação, dá esse tipo de coisa. E por último, para finalizar aqui, 9, explica as principais diferenças entre o parto natural e o parto cesariano. Bom, primeiro, né, o parto natural, ele é sempre no tempo mesmo do que o embrião fica pronto, geralmente quando ele termina de desenvolver, assim que ele termina de desenvolver o pulmão, a saída do bebê é pelo canal vaginal, né? E aí o útero contrai para expulsar esse bebê, o colo do útero dilata para ele poder sair, o canal vaginal também relaxa e dilata para ele poder sair. Depois que sai o bebê, né? Aí tem mais um tanto de contração do útero para expulsar a placenta. Na cesárea é uma cirurgia, então não necessariamente tem as dores do parto, não necessariamente o bebê está totalmente pronto, né? Às vezes não finalizou do pulmão, alguma coisa assim. E vai então cortar a barriga, o útero e tirar o bebê junto com a placenta, cordão umbilical, tudo ali de forma cirúrgica, né? Essas são as diferenças. Beleza, gente? Então, sobre esse tema é isso. No próximo vídeo a gente vai falar da terceira atividade desse terceiro bimestre, né? Que aí a gente vai falar sobre sexualidade e métodos contraceptivos. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido bem esse assunto que é bastante importante. E até a próxima!